Marco Zero. Cultura. Sempre é muito bom falar de literatura, não é isso, Paulo Bogner? Isso. Como é que é o quem semeia livros de mão cheia? Como é que é a frase? Isso, é parecido. Vamos deixar aí para o nosso convidado quem entende, né? Falar com mais propriedade sobre isso. Mas enfim, a gente recebe aqui no nosso estúdio um cidadão do mundo, escritor, jornalista, professor universitário, Edivaldo Pereira, que está em Foz do Iguaçu nesse fim de semana para conduzir uma aula no curso de roteiro Escreva. Então, juntamente com ele, a gente recebe a Nerli Vieira, que é voluntária da Comunicons, que organiza esse curso aqui em Foz do Iguaçu. Ela vai falar um pouco também sobre o funcionamento e como as pessoas podem participar. Mas a gente vai pautar um pouco mais a nossa conversa justamente nesse tema, jornalismo e literatura, né? Esse trânsito dessas duas linguagens, dessas duas áreas aí siamesas, podemos dizer assim. Professores, jornalistas, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por aceitar o nosso convite aí na correria e da preparação do curso para agora à tarde. Bom dia, ouvintes. É um grande prazer estar aqui com vocês batendo esse papo sobre literatura, jornalismo e mais do que isso, sobre uma coisa tão importante culturalmente, educacionalmente hoje em dia, que é a questão da gente saber contar histórias de vida. Nós vivemos um momento na humanidade de grande transformação de valores, de visões de mundo e tudo mais. E aí, nesse roldão dessas mudanças que afetam a economia, a política, a cultura, a postura de cada um, a gente tem que estar preparado para responder aos desafios de transformação que a civilização está pedindo, né? Uma mudança que está acontecendo no mundo inteiro, de várias maneiras. E aí, um dos caminhos para a gente lidar com isso é aumentar o autoconhecimento e o conhecimento sobre a realidade, sobre os outros, através desse meio de comunicação mais importante, universal, e que está na sociedade aí há milênios, que é a arte de contar histórias. Não é à toa que hoje em dia, até no mundo corporativo, você tem a presença desse conceito do storytelling. O que é o storytelling? É a arte de contar histórias. Se percebeu que essa comunicação mais vertical, mais formal, mais clássica, ela tem a sua utilidade, tem o seu papel, mas ela é muito ineficaz em determinadas coisas. Por exemplo, quando você precisa, como no momento que a gente vive, né, estimular as pessoas a terem uma visão um pouco mais crítica, um pouco mais complexa das transformações que estão acontecendo, você precisa de uma comunicação que seja capaz de trazer informação, mas de trazer também conhecimento e impactar de maneira positiva, né, a mente e o coração do receptor. E a comunicação comum, muito centrada em dados, em fatos, ela chega a um certo ponto e estaciona. Então, é por isso que, até no mundo corporativo hoje em dia, o pessoal está partindo para essa ideia de usar a arte do contar histórias, que foi se desenvolvendo ao longo do tempo, e tem várias formas, várias maneiras de aplicar isso. O meu campo, por exemplo, é o do jornalismo literário, que é uma escola da prática jornalística menos conhecida, que em lugar de estar centrada apenas nos fatos, ela está centrada na capacidade de ajudar a pessoa a compreender as coisas de uma maneira um pouco mais integral, através da arte de contar histórias, adaptado ao jornalismo e adaptado à literatura, porque o jornalismo literário, ele tem a postura do jornalismo, que é trazer informação sobre a realidade, e tem também as técnicas e os procedimentos que vêm da literatura. No caso do Escreva, o curso é voltado essencialmente para a produção de roteiros audiovisuais, porque a linguagem audiovisual ela está muito presente hoje na sociedade, através do cinema, né, dos meios digitais e tudo mais. Porém, a minha presença no programa hoje é trazer os elementos que são essenciais e universais da narrativa, em todos os aspectos. Então, a narrativa que vocês fazem aqui no rádio, né? Por sinal, o rádio é um dos meios de comunicação mais importantes na sociedade brasileira, porque a nossa população, ela é uma população basicamente oral, né? O brasileiro gosta muito de ouvir e de falar. E eu acho que o rádio no Brasil, com toda a importância que tem, ele ainda é pouco aproveitado. Ele pode ser muito mais aproveitado, né? Mas, enfim. Então, a minha presença é trazendo um pouco dessa tradição do jornalismo literário no que diz respeito à essência da narrativa, né? A essência de como contar histórias, e histórias humanas, centradas nas pessoas, né? Porque o que faz a comunicação acontecer
não é você trazer muito dado, muito fato e um pensamento muito racional, muito analítico. O que faz a comunicação acontecer é você tratar de todos os temas que são necessários, mas construir essa comunicação centrada em quem? Nas pessoas. Porque é o contar a história de alguém, esse alguém, essa história, é que cria ponte com o receptor, né? Então é isso que a gente vai contribuir dentro desse programa, né, que já vem há um ano, né, do Escreva, que é a produção de roteiros. E hoje a produção de roteiros, acrescentando esses elementos que passam por uma tecnologia bastante avançada, né? Parte dessas coisas são métodos que eu desenvolvi. Eu sou professor da Universidade de São Paulo e pude desenvolver alguns métodos bastante interessantes que amplificam a capacidade de comunicação das pessoas, inclusive para quem não é profissional. Inclusive, quem quiser participar do curso hoje e amanhã, é aberto, não está restrito a quem já está fazendo o programa há um ano e não é restrito só a profissionais. Uma das coisas que eu vou trazer no curso é parte de um método que eu desenvolvi chamado Escrita Total, que é um método de escrita criativa. Ele é muito estruturado e baseado em processos que vêm de estudos avançados da ciência de ponta, tipo a neurologia, onde se descobriu que a maneira de estimular a criatividade das pessoas, que vinha sendo implementada nas escolas, estava completamente equivocada. Estava equivocada com relação a como que o cérebro funciona nos processos criativos, né? Então, baseado nesses estudos, eu pude desenvolver esse método, Escrita Total, que é um método que caminha em sintonia com o processo natural de criatividade do ser humano. E aí eu desenvolvi o método inicialmente para os meus alunos de pós-graduação na USP, e depois eu fui aplicando esse método a todo tipo de público, por exemplo, adolescentes que tinham problemas de fazer redação no vestibular e tudo mais, né? Depois, pessoas que não são profissionais de comunicação, mas tinham vontade. Às vezes alguém tem vontade de contar sua própria história de vida, ou contar a história de vida de um parente, né? Mas não tem habilidade de escrever. E aí o método, como ele é muito intuitivo, ele traz umas ferramentas que liberam muito a capacidade da pessoa poder produzir, né? Então é esse o trabalho. Escrever contando histórias é mais simples, professor Edivaldo? É mais dinâmico, é muito mais natural, porque a nossa sociedade, a nossa cultura, ela é estruturada em termos de contar histórias, né? Naturalmente, no dia a dia, nós estamos contando histórias o tempo todo. Se você observar, por exemplo, numa fila de banco, eu não sei como é a coisa aqui em Foz do Iguaçu, se os bancos têm muita fila, né? Mas em São Paulo, em determinados momentos você vai na agência bancária, você vai ter de enfrentar uma fila. A hora que abre tem. A hora que abre também tem. Também tem, né? Então, se você observar situações assim, as pessoas estranhas estão numa fila, daí a pouco alguém vai puxar papo com o outro e vai fazer o quê? Vai contar uma história. Quer dizer, é parte natural, orgânica da existência humana o contar histórias, né? A mãe, quando quer embalar o bebê para dormir, o que ela faz? Vai contar uma história, vai cantar uma canção de ninar, né? O jovem, na segunda-feira, volta ao trabalho e aí, num primeiro momento que há uma chance no trabalho, o que o jovem vai fazer com o colega de trabalho? Vai contar o seu fim de semana, olha, aquela garra que eu estava esperando, tal, consegui finalmente levá-la não sei aonde. Tal. Então, o contar histórias é uma coisa fundamental no que diz respeito a gente se conhecer, a gente se identificar e a gente conhecer o mundo e saber relacionar com o mundo, né? Então, a tecnologia narrativa, né, de você escrever roteiros, de você produzir reportagens bem interessantes, de você fazer um programa de rádio bastante cativante, são adaptações e utilizações de mecanismos sofisticados, mas que tem lá na raiz essa coisa natural nossa que é contar histórias. Quem não adora contar histórias, não é? Edivaldo, nesse processo, uma coisa que você comentou antes, né, não necessariamente agora, mas em outras ocasiões que eu já ouvi você falar, é esse lance do individualismo e de certo modo até egoísmo, né? Que a gente sempre está afoito a contar as histórias ou de encher as pessoas de dados, informações, mas não escuta, né? Não tem o processo de ouvir e do diálogo em si mesmo, né? E de fazer uma troca, às vezes sem um interesse por trás, mas e sim de se relacionar. Até que ponto que esse processo também, essa questão do como que eu posso te falar? Da pessoa ser egocêntrica, de certa forma, atrapalha nesse trabalho ou nessa arte de contar história? Primeiro, assim,
A vontade da pessoa se expressar, não é? Então ela ser um pouco egocêntrica, ela corresponde a uma necessidade básica de todo ser humano, porque todo ser humano tem a necessidade de se mostrar para o mundo e de ser visto, né? De ser percebido, não é? Então ela tem um início que é positivo. Mas o exagero disso, a gente vê, por exemplo, nos nossos colegas, às vezes, de televisão, que são entrevistadores, né? Eles vão entrevistar alguém e, de repente, o entrevistador lança uma pergunta para o entrevistado, mal o entrevistado vai responder, o profissional já vem e atropela, mete outra pergunta de uma maneira exagerada. É um uso inadequado do processo, né? Mas, sim, apesar dessa deficiência, e essa deficiência, esse egocentrismo, ele existe porque na nossa sociedade a gente cada vez mais ouve uns aos outros, não é? Então, o movimento de ser muito egocêntrico, ele corresponde a essa necessidade da pessoa se expressar. Na medida em que você recebe comunicação que é feita de uma maneira mais interessante, mais cativante, o que acontece? A pessoa que recebe, se ela se identifica e sente tocada pela história que está sendo contada, ela passa a melhorar, a lapidar a capacidade dela de ouvir e receber. Porque ela vai entendendo, pouco a pouco, que quando você ouve, você recebe, você dá atenção à história do outro, na verdade você está não só recebendo de maneira mais compassiva, mais fraterna, o mundo do outro, você está dando chance para o outro manifestar uma necessidade que ele tem, que é de se comunicar, mas aí, através de você ter contato com a história do outro, o que acontece? Você passa a compreender coisas da sua própria história, da sua própria vida, porque nós somos espelhos uns dos outros, né? Edivaldo, você fala a arte de contar histórias, ela inclusive está presente ou faz parte de outras formas de expressão humana, como as artes cênicas, isso tem no teatro, tem na dança, né? Sim. Trazendo aqui para o meio da comunicação, existe uma fronteira de como a gente utilizar essa estratégia da arte de contar história no jornalismo e como é que fica essa relação do jornalismo, que é algo mais frio, com a arte, né? Que é esse processo todo, né? Existe uma linha para a gente andar sobre ela, para a gente não incorrer num avanço entre uma coisa e outra, e talvez deixar de praticar ambas no nosso exercício diário dessa arte de contar histórias? Paulo, é uma pergunta muito, muito importante, muito bacana, e eu vou dizer para você o seguinte, que a essência é a mesma. Todo o movimento de contar histórias é uma busca de compreender algo da realidade, né, da realidade humana, da realidade da sociedade, e transmitir isso. Então, quem faz ficção, por exemplo, os filmes de ficção, as telenovelas, etc., apesar daquela história ser uma história fictícia, né, de situações e personagens que não existem na vida real, o substrato daquilo, a substância daquilo é remeter a uma compreensão da realidade. Até na ficção científica, por exemplo, imagino que você tenha assistido algum tempo atrás um filme de ficção científica que fez muito sucesso no mundo inteiro, que é o Avatar. Você assistiu? Então, aquilo é uma história totalmente ficcional, totalmente do futuro. Mas qual é o tema que as pessoas entenderam e tornou o filme tão popular? Ele está trabalhando essa coisa da importância da gente ter uma visão da natureza de uma maneira mais integrada hoje em dia, né? As questões da ecologia, da sustentabilidade, que eles trabalham muito bem no filme. Eles estão trabalhando uma coisa totalmente fantasiosa, porém o recado que está ali atrás é um recado de remeter à realidade. Então, toda a comunicação estruturada em forma de história, ela está remetendo de alguma maneira à realidade. Aí, a diferença em quanto usar disso na arte, né, ficcional, e no jornalismo, na não ficção, é você compreender o propósito de cada coisa. Então, na ficção, você vai remeter a alguma coisa, você vai trazer um conteúdo ao real das pessoas, mas que você pode trabalhar isso numa linguagem mais solta. No jornalismo, e particularmente no jornalismo literário, né, que é essa tradição do jornalismo em que eu integro literatura e jornalismo, a gente vai usar todos os recursos narrativos possíveis. Então tem várias técnicas, né, para você tornar a comunicação mais empolgante, mais interessante, mas você mantendo o critério de respeito à realidade. Então, por exemplo, uma pessoa que vai numa livraria e compra um livro-reportagem, que é uma das coisas que eu faço, né, escrever biografias, coisas assim,
na mente da pessoa, ela está comprando aquele livro porque ela está esperando que aquilo seja verdadeiro. Então o profissional que pratica, ele tem que saber as leis e os princípios de cada forma de comunicação e respeitá-las, porque se alguém escrever um livro-reportagem e mentir, ele vai enganar o leitor uma vez. Na segunda vez, ninguém mais compra o livro do cara. Por quê? Você, quando você compra um livro-reportagem, você lê uma peça jornalística, você ouve um programa de rádio jornalístico, o receptor está esperando que aquilo seja verdadeiro. Na ficção, a pessoa sabe que o autor pode brincar, né? Então, é uma questão de você compreender os princípios, as leis de cada forma de comunicação e respeitá-las, né? Porque o comunicador, se ele não respeita as regras dessa própria forma de comunicação, ele só vai cometer erro uma vez, porque depois o público abandona, né? Então, no curso, hoje e amanhã, a gente vai trabalhar, por exemplo, 2 filmes que exemplificam essa questão que você está apresentando. Um deles, imagino que vocês possam ter assistido, é o filme que ganhou o Oscar em 2019, que é o Green Book, o Guia. Você assistiu? Mas imagino que passou aqui em Foz também, né? É um filme de ficção inspirado numa história real de uma amizade inusitada entre 2 pessoas completamente diferentes. Um americano descendente de italianos, um cara pai de família, todo tranquilão e tal, descontraído, bem-humorado, né? E levemente malandro no bom sentido, né? Como muita gente, e um negro, que é um pianista clássico, um profissional de música, completamente solitário, não tem família, não tem nada. Ele inclusive mora no teatro que ele trabalha, e esse negro, ele vai fazer uma viagem para o sul dos Estados Unidos para fazer uma turnê para tocar piano, e vai enfrentar as dificuldades do racismo que existia nos Estados Unidos naquela época, nos anos 60 do século passado. E aí, para fazer essa viagem, ele precisa de um motorista. Então, ele contrata esse italiano, né, esse americano italiano. E aí eles vão para uma viagem para o sul dos Estados Unidos, e nessa viagem há toda essa questão, né, do racismo, da intolerância. O italiano também é racista com relação ao negro, e de repente está atendendo um negro. E o negro, por sua vez, é um cara elegante, todo clássico e tal. Ele não conhecia, por exemplo, a música popular negra. Quem vai introduzir a música popular, ao jazz e tudo, é o italiano. Então o filme é inspirado numa história real que aconteceu, e é uma história que você vê a liberdade da ficção, né, de contar algumas coisas, mas a essência da comunicação que é feita é uma comunicação feita com sensibilidade, com qualidade, etc. Mas ela tem a ver com essa coisa de você transmitir algo da realidade, muito importante para os dias de hoje, que é a gente aprender a sermos mais tolerantes e aprendermos que a vida, ela é feita de diversidade cultural, diversidade de comportamento, diversidade social, né? E a gente não ficar nessa coisa que hoje em dia tem acontecido no Brasil de maneira muito triste, que é a polarização das pessoas extremas em visões radicais da sociedade, não percebendo que para a gente ter um lance de transformarmos o país numa sociedade melhor, mais humana, mais fraterna, nós temos de ter um lance de mudança da nossa atitude mental e não ficarmos presos a essas polaridades, né? Porque toda polaridade radical, ela tem a sua razão de ser, tem a sua função em tudo, mas ela é limitada no que diz respeito ao entendimento da realidade. Então, hoje, uma das coisas que o nosso tempo histórico está mostrando é que o mundo é feito de diversidade. Então, a aceitação das pessoas que têm comportamento diferente, orientação sexual, né? A pessoa que é gay, o homem ou mulher, a pessoa que é transexual, a pessoa que é negra, que é branca, que é paraguaia, que é argentina, que é brasileira. Nós somos todos o quê? Filhos da criação, filhos da natureza, filhos da vida, né? E a sociedade precisa, em lugar de ter esse radicalismo, essa violência, essa intolerância, aprender que a vida é diversidade. Você olhar para a natureza, a criatividade da natureza, a diversidade de formas de vida que existe é infindável, né? Então, se a natureza gerou tudo isso, por que nós, seres humanos, vamos ficar limitados nas nossas visões preconceituosas e não aprendermos a convivermos uns com os outros de maneira fraterna, né? Então, esse lance de mudança de atitude para a sociedade se tornar melhor, ela é muitas vezes impulsionada por quê? Pela boa comunicação.
A Nerli está ouvindo tudo muito atentamente aqui. Vamos Uma inseri-la aula, na né? nossa conversa, Uma né, aula. professor? Nerli, dá uma geral para a gente sobre o objetivo desse curso, quem pode participar, como faz para participar, ainda é possível participar? Sim. Dá uma contextualizada aí, depois de tudo que o professor falou aqui. Tenho certeza que muita gente está esperando esse momento de Sim. saber como participar dessa formação. O curso Escreva, a Comunicons está com esse curso desde de fevereiro de 2019. Ele é um curso de 1 ano e meio. Então, assim, a cada 2 meses, mais ou menos, nós trazemos um profissional, né, um especialista especializado, ou no roteiro, ou na escrita. Então, nós trouxemos aqui o Marcelo Andriguetti, que é o especialista em roteiro, a Ioia, que já foi, escreve para novelas, assim. Então, trouxemos vários outros. E o professor aqui, Edivaldo Pereira, foi indicação de uma colega nossa. Então, a gente tem tudo a ver com o nosso curso, porque os alunos, eles querem cada um trazer seu tema, passar seu tema para frente, mas que forma, né? Como despertar o interesse dessa escrita. Então, o curso, nós temos esse módulo desse final de semana. O professor Edivaldo vai ser hoje à tarde, das 2 às 17, e amanhã de manhã, das 9 ao meio-dia. Então, vai ser debate, e ele também tem um momento que ele passa o filme com debate, né? Tem Então, práticas, exercícios, não é uma coisa só teórica, né? É uma coisa muito envolvente, Dinâmica, sim. dinâmica, a participação do grupo, o treino de algumas dessas técnicas que eu comentei aqui. Então, as pessoas que estão ouvindo e quiserem ainda se inscrever, eu vou deixar o telefone, ou ela pode ir direto no Hotel Mabu Interludium, que fica no bairro Cognópolis, e fazer a inscrição lá na hora. Pode fazer só hoje à tarde, ou pode fazer só amanhã de manhã, ou os dois. E vou deixar o telefone também para ela saber informações e se inscrever também, que é o 99922-9711. Né? Então é isso. Legal. Professor, a gente está se encaminhando para o final da conversa, o senhor também tem a sua agenda. Se o senhor puder responder tudo, ou parte, pelo menos a gente vai juntar 2 questões aí para o senhor fazer os encaminhamentos finais. Paulo, mas esqueça o senhor, rapaz, esqueça aqui, olha. Então, Os poucos vamos cabelos lá. que eu tenho estão brancos, mas eles não devem assustar, não, porque o resto tá careca, olha só. Então tá bom, Edivaldo. E senhor pode ser depois dos 100, né? Pode ser, pode ser. Então tá bom, retirado o senhor aqui. Edivaldo, para as pessoas que estão ligadas ali no celular e que vivem um mundo muito próprio, muito específico, né? Como a gente estimular a comunicação entre essas pessoas, a comunicação num ambiente social, para que essas pessoas aí conectadas ou hiperconectadas troquem, compartilhem as suas histórias e também recebam outras histórias do meio social. Existe uma técnica, existe uma indicação para isso, existe uma proposta para isso que você pode trazer ou pode colocar aqui em debate. E a outra questão é da relação entre leitura e escrita. Quem lê, escreve, ou não é preciso ler para escrever? Como é que você vê esses 2 temas aí? Se é que você pode, em uma conversa curta e rápida, aí, extinguir esse tema, fique à vontade aí para fazer a sua análise. Muito legal, Paulo. Vamos responder ao seu desafio e tentar responder bem ao seu desafio. Olha só, o uso do celular é muito legal e o uso do celular ele pode ser implementado, as pessoas aproveitarem melhor o celular, introduzindo, por exemplo, a prática do contar histórias, né? Ter o celular como uma forma de comunicação, onde essa metodologia de você aproveitar e fazer uma comunicação mais impactante possa acontecer. E para você contar histórias, você não precisa necessariamente produzir textos longos, né, ou transmissões auditivas muito longas. Você pode, aprendendo a essência dessa arte, fazer isso com histórias curtas. Então, em primeiro lugar, não tenho resistência à questão da tecnologia. Todas as coisas que o ser humano inventa são coisas para serem aproveitadas e a gente adaptar. Então, é uma questão da pessoa
dar um passo a mais na sua qualidade, na sua tendência de usar o celular e aprender a utilizá-lo de uma maneira um pouco mais criativa, né? Por outro lado, ao mesmo tempo, nós temos que ter um certo cuidado. O excesso de uso do celular e de foco no celular e nas mídias digitais criam também, se a pessoa fica excessivamente focada naquilo, cria uma alienação. Então a pessoa fica presa àquele mundo virtual e ela perde a habilidade da relação humana, da comunicação pessoal. Então a pessoa, o educador, os pais têm de ter um certo cuidado e estimular ao jovem, assim, use à vontade o game, o jogo, a internet e tudo mais, mas também não deixe de trabalhar a sua habilidade de comunicação pessoal, né, de interação humana real. Porque senão, com o tempo, isso vai criando uma situação que ela pode se tornar patológica. A pessoa fica tão alienada, né, da realidade normal, que ela perde a possibilidade de contato, e isso gera, em lugar de avanço da inteligência, uma redução da capacidade de inteligência da pessoa. Já há estudos científicos bastante sérios nos Estados Unidos, por exemplo, que mostram o problema da pessoa ficar excessivamente presa ao celular e esses meios, e o quanto isso causa uma deformação da estruturação cerebral da pessoa. Então isso é muito sério, né? Então, ao mesmo tempo, é legal você usar, pode usar melhor, mas ao mesmo tempo tenha consciência. E há uma outra coisa também. Por trás do celular e por trás de toda a comunicação, há uma busca de certos meios de meio que manipular a mente da pessoa. Então, a política, né, o show business de grande massa, tudo tem os seus propósitos e as suas invenções que estão fazendo um trabalho de manipulação também, né? E a pessoa pode ficar viciada naquilo e está sendo tocada por não ter consciência do processo. E você só ganha consciência do processo quando você aprende a usar a ferramenta que a tecnologia te traz, mas você ter controle, autodomínio e sair fora dali também, né? Então essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta do jornalismo e a literatura, né? De ler e escrever. Ler e escrever. Sim. Quanto mais você leia, aquilo pode facilitar você escrever. Não é? É útil que quando você gera o hábito de ler, você também está alimentando a possibilidade de você escrever. Mas não é uma condição totalmente indispensável que para você escrever bem você tenha de ler em demasia, né? A leitura e recuperar a leitura é importante porque a leitura possibilita o desenvolvimento de uma capacidade intelectual que o uso excessivo do celular não traz, por exemplo, que é a capacidade de pensar, de raciocinar. Porque a comunicação do celular é uma comunicação muito instantânea, da informação rápida, mas ela não facilita você desenvolver a capacidade de estabelecer relação entre causa e efeito. Então, isso é muito bom para os donos do poder, porque quando você tem uma população que não pensa, ela é muito mais facilmente manipulada, mas quando você tem uma população que pensa, é muito mais diferente para eles nos conduzirem como se fôssemos parte de um rebanho, né, de uma manada. Então, a recuperação da leitura, ou estimular a leitura, é uma coisa muito importante. Eu acho que os pais podem fazer isso, né? E os professores também, às vezes, adotarem uma atitude mais interessante para estimular a leitura. Por exemplo, eu sei que nas escolas secundárias, às vezes, se dá ao jovem a obrigação de ler clássicos do século XIX. Quer dizer, aqui não tem nada a ver com o mundo real de hoje. Como é que você vai querer incentivar que um jovem se interesse pela literatura, dando para ele para ler, sei lá, um trabalho do José de Alencar do século XIX? Então, eu acho que a educação tem de ser um pouco mais sábia e, de repente, dar ao jovem uma coisa que ele interessa. Então, tem muito jovem hoje escrevendo literatura, né? Escrevendo literatura, por exemplo, através de quadrinhos, através de processos que envolvem imagem e texto, né? Então, temas que sejam mais interessantes para o jovem. Então, é uma questão apenas da habilidade em fazer isso, mas é importante sim a gente recuperar e estimular a leitura na sociedade, né? Porque aí a gente tem a possibilidade de estar formando gerações com capacidade crítica e capacidade criativa mais significativa. Por quê? No mundo de hoje, em que nós estamos nos tornando uma sociedade muito tocadas pela máquina, pela tecnologia, o que falta e o que faz a diferença? Seres humanos pensantes e criativos.
Porque se o ser humano que não estimular a sua capacidade criativa e a sua capacidade crítica, em breve ele vai estar sendo substituído por uma máquina. Não é? Então, que papel resta ao ser humano? Ser mais criativo. E um dos caminhos é o quê? A leitura. Edivaldo, muito obrigado pela presença. Um bom curso aí hoje e amanhã. Uma boa estada em Foz do Iguaçu. A gente agradece muito a sua presença aqui. Muito obrigado. Obrigado a você, obrigado aos ouvintes. E vamos que vamos. Vamos em frente. Você tem alguma uma rede social que pode buscar o senhor com relação a esse trabalho, não? Você. 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 Sim. O meu site é www.edvaldopereiralima.com.br. O Edivaldo é com D mudo e V de Victor. Muito bem. São Nerlei. 11h08. E Obrigado pela esperamos presença. também os ouvintes hoje a partir das 14 horas, né? Ou amanhã às 9 horas da manhã. E podem nos procurar lá no Hotel Mabu. Diretamente no Hotel Mabu, né? Isso. Parabéns por esse trabalho aí, incansável trabalho aí Estamos aprendendo, né? de difundir aí essa linguagem aí tão interessante que é o jornalismo, a criação para tantos possibilidades que a gente tem hoje, né? Que o professor trouxe aqui para compartilhar com a gente. Isso aí. É um mundo que se abre e você está incentivando pessoas a entrar nesse mundo, né? Isso aí. Escrever roteiros evolutivos e assistenciais, né? Passar a mensagem para frente. Marco Zero, onde tudo começa.